Olá, internautas, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Módulo FM nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde, que fica dentro aqui do Jornal da Rádio Módulo FM. A partir de agora você acompanha através das redes sociais da Rádio Módulo FM, o Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. E, é claro, no seu rádio tradicional Módulo FM 96,1. Nessa edição, tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui nesse quadro a médica Ana Honorato. Ela é clínica médica e geriatria. Doutora Ana, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM. Prazer de receber aqui pela primeira vez. Prazer é todo meu. Obrigada, Jane, pelo convite. A gente vai destacar aqui um tema importante, é Alzheimer. É um tema que, com certeza, né, os ouvintes da Rádio Módulo FM vão acompanhar aqui através do Módulo Saúde. Começar pelo básico, né, doutora? O que é a doença de Alzheimer? Então, Jane, a doença de Alzheimer é uma doença que já foi descoberta tem mais ou menos aí uns 100 anos. Foi descrita pelo alemão Alzheimer, daí que vem o nome, né? Alzheimer. Não é mal de Alzheimer, é realmente uma doença, então é uma doença de Alzheimer e é uma doença degenerativa. Por que degenerativa? Tem algumas substâncias, que não vêm ao caso, que se acumulam no cérebro. Essas substâncias vão matando os neurônios e vão diminuindo o volume do cérebro. E é por isso que o paciente que tem Alzheimer, ele começa a comprometer as funções cognitivas. Então aí, ele tem perda de memória, mas não só a perda de memória, ele começa a ter perda de funcionalidade também. Então ele não consegue fazer uma compra no mercado, ele não consegue pagar uma conta, coisas que habitualmente ele conseguiria fazer antes de ter a doença de Alzheimer. É uma doença que é de idoso mesmo, é acima dos 60 anos que é mais comum. Tem alguns casos que o paciente já desenvolve 45, 50 anos, mas ainda assim é uma doença do idoso. E o que muitas pessoas acham e que é errôneo, não é uma doença familiar. Tipo genética? Não é uma doença hereditária? Não é. Já tem estudos genéticos aí em outros países desenvolvidos e já encontraram algum cluster que a gente fala, que é quando a família tem uma maior quantidade de pessoas que têm Alzheimer. Mas isso aí é 10% ou menos da quantidade de pessoas que têm Alzheimer. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é realmente uma doença genética. Agora, doutora Ana, quais são os primeiros sintomas do Alzheimer que as pessoas devem estar, assim, atentas? Então, o principal sintoma, e que as pessoas já sabem, é a perda de memória. Só que não é uma perda de memória qualquer, é uma perda de memória específica. Os pacientes que têm Alzheimer, eles retêm aquela memória antiga, que é lá da infância, que é da adolescência, que é do casamento, mas a memória recente eles não conseguem preservar. Então, por exemplo, ele lembra o que ele fez lá na infância, mas ele não sabe o que ele comeu no almoço. Ele reconhece aquele vizinho que ele conviveu há 30 anos, mas ele não reconhece o neto que tem 4 meses. Então, esse é o principal problema do paciente idoso, essa perda de memória, a perda da memória de curto prazo. E ele persiste com a memória de longo prazo. Agora, em que momento, né, uma pessoa deve procurar um médico especialista quando se suspeitar de Alzheimer? Então, essa aí é a maior questão, porque o que acontece? A maioria dos pacientes procura o neurologista, o geriatra, o clínico, quando já está com a demência instalada. Ou seja, ele tem a perda de memória que já está causando alteração funcional. Ou seja, ele já não consegue exercer sua profissão, não consegue mais ter a vida social. E a gente tem o que a gente chama de uma escadinha antes de chegar na demência. Então, o primeiro degrau ali é o comprometimento cognitivo subjetivo, que é quando o paciente chega no consultório, fala que está tendo alterações de memória, que acha que não está como antes. A gente faz os testes no consultório, a gente faz exame e não tem nada. Depois desse, tem o comprometimento cognitivo fechado, que é o comprometimento cognitivo leve. O paciente chega com a queixa, a gente faz os exames e tem alteração. Mas essa queixa de memória dele ainda não causa alteração funcional. Ou seja, o paciente ainda consegue exercer sua profissão, consegue ter uma vida social, mas ele já tem um comprometimento. E é aí que a gente tem que começar os tratamentos, que é aí que o tratamento vai ser realmente eficaz. Então, é por isso que a gente fala, paciente idoso tem que ter um acompanhamento, desde o início, entendeu? Porque é nesses pequenos detalhes que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico precoce.
E como, doutora Ana, o Alzheimer afeta assim, a capacidade, você já quase que explicou já, né, nessa primeira participação, afeta na questão de tomar decisões ou realizar atividade do dia a dia normal? Então, isso aí não é nos primeiros estágios. Certo. Normalmente, o paciente tem perda do que a gente chama de juízo já em estágios avançados, porque ele vai perdendo a cognição, a funcionalidade e ele perde aquele feeling. Então, ele não sabe mais definir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou não para ele. Então, é pela evolução, pela graduação do Alzheimer mesmo. A senhora citou aí essa questão de diagnóstico, né? Como é feito esse diagnóstico, né, da doença? Existem, assim, exames específicos, equipamentos especializados que ajudam na detecção? Então, isso aí é até uma ansiedade da população, né? Querer saber se vai ter Alzheimer ou não. O diagnóstico atualmente é clínico, ou seja, é a nossa avaliação no consultório, e tem alguns exames de imagem, como a ressonância, que mostra alterações que são características do Alzheimer. Então, a gente excluindo outras doenças, a gente fica com Alzheimer. A gente tem aí alguns outros exames, como o líquor, que é uma punção que a gente faz na coluna, como se fosse uma anestesia para fazer uma cesárea. E ele já mostra a proteína beta-amiloide, que é uma das principais causadoras do Alzheimer. Só que o que acontece? A proteína beta-amiloide não tem apenas no Alzheimer. Então, você ir lá, coletar o líquor e ver que tem proteína beta-amiloide, você não vai fechar o diagnóstico de Alzheimer. Ele tem que estar associado à clínica e a outros exames. Então, ainda a gente não tem nenhum exame que fecha o diagnóstico. Só esse exame aqui vai te falar se que você tem ou não o diagnóstico de Alzheimer. Tem agora o de sangue também, que é um exame muito mais fácil, né? Fácil. Exatamente, que é só coletar o sangue, igual para fazer o hemograma. Só que no Brasil ele ainda não é confiável, então uma cintilografia, esse exame do líquor ainda são mais confiáveis. Só que em outros países, o exame de sangue já é o mais confiável. Então é uma coisa que acredito que futuramente vai vir para a gente também. Doutora, quais são os fatores de risco associados aí ao desenvolvimento da doença? Então, a gente já tem aí 14 fatores de risco para a doença de Alzheimer, estudados e documentados, e que são modificáveis. E é incrível porque tem um estudo que comprova que 50% das demências, incluindo o Alzheimer, são modificadas, ou seja, são prevenidas. 50%, isso é uma quantidade muito grande. Nossa. E são fatores de risco que podem sim ser alterados. Sedentarismo, ou seja, se você fizer uma atividade física, você vai estar evitando. Hipertensão, que é a pressão alta. Diabetes, escolaridade baixa. Poluição do ar. Isolamento social. Depressão. Tabagismo. Álcool. Então, tudo isso são fatores que a gente sim pode mudar. Só que lembrando que esses fatores são fatores de risco, não são fatores causantes. Ou seja... Vai causar, né, doutora? Aí a pessoa fala, não, eu era obeso, eu tratei, eu fiz atividade física, eu emagreci, então eu não vou ter a doença de Alzheimer. Não é que a obesidade vai causar, ela é um fator para desenvolver a doença. Desenvolver, né? Exatamente, para desenvolver. A gente não tem ainda um fator que a gente vai falar, é isso aqui que causa. E como a alimentação e também o estilo de vida podem, doutora, influenciar, né, o risco de desenvolver a doença? É exatamente isso que eu falei. Exatamente. Porque é um dos fatores modificáveis para a gente evitar. Então, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável, ou seja, tirando os processados e ultraprocessados, exatamente. A gente vai estar ali naquele 50% de chance de evitar que você tenha o Alzheimer. E que tipo de tratamento já está disponível para o Alzheimer e como ele pode, doutora, ajudar na qualidade de vida aí do paciente? Então, o tratamento, a gente tenta explicar para os pacientes que é sintomático, não é curativo. O Alzheimer não tem cura, infelizmente, a gente não consegue passar uma medicação... Vai prolongar a vida um pouquinho, é isso? Não, aí é o seguinte, essas medicações a gente usa para aliviar sintomas, para tentar amenizar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do doente. Então, assim, por isso que a gente fala para procurar
o médico, para ter acompanhamento médico, porque quanto mais cedo a gente começar essas medicações, vai ser maior a chance da gente evitar que vá para um Alzheimer grave muito rápido. Porque o que acontece do paciente que deixa para ir numa demência avançada é que essas medicações já não conseguem intervir tanto, entendeu? Então, são para justamente melhorar a qualidade de vida. Não é aumentar o tempo de vida. É fazer com que o paciente tenha uma vida normal, que ele tinha antes, entendeu? Então, é ajudar nisso. E quais os avanços mais recentes, né, na pesquisa sobre Alzheimer que você considera, assim, promissores, doutora? Então, eu acho que até entrando nessa questão do tratamento, que era a pergunta anterior, já tem sido estudado aí os imunobiológicos, que são medicações injetáveis e que são à base de anticorpos. Não é só para Alzheimer, estão sendo estudados para várias outras doenças. O que acontece? Essas medicações, elas vão tirar a proteína beta-mieloide, que é a causadora do Alzheimer, do cérebro. Só que o que acontece? Essas medicações, elas não influenciam tanto nos sintomas. Então, elas não amenizam os sintomas, muito pouco em relação a outras medicações. E tem efeitos colaterais. Por exemplo, um dos principais é o sangramento. Então, o paciente que já tem uma predisposição por alguma outra doença ou por alguma outra medicação que toma a ter sangramento, a gente tem que avaliar muito o benefício de usar essa medicação. Então, ela vai ser muito benéfica para aqueles casos que a gente tem o diagnóstico bem precoce. Porque aí a gente vai fazer a medicação, vai tirar a proteína e vai evitar com que o Alzheimer seja avançado. Então, o paciente vai ficar ali num grau de Alzheimer leve a muito pouco moderado, entendeu? Pode completar. Uma outra coisa, um outro avanço que eu acho que vai ser muito importante associado a essa questão do imunobiológico é os biomarcadores, né? Que foi o que eu te falei na questão do exame. Do exame. O exame de sangue. Então, vai ser um exame fácil. Você vai ver que tem a proteína e vai conseguir fazer o tratamento precocemente. Só que aí, eu estava até vendo um podcast, deve ter umas 2 semanas, sobre isso, e o neurologista fala exatamente sobre essa questão de qual que vai ser o impacto desses exames que vão diagnosticar muito precoce o Alzheimer na sociedade. Porque ele até comentou, pensa como que vai ser o plano de saúde de um paciente que tem uma predisposição muito grande até Alzheimer. Ou, por exemplo, o empresário que vai contratar. Porque a sociedade está muito afoita em relação a saber se vai ter ou não, mas não consegue ver a dimensão que isso pode ter na sociedade, entendeu? Porque é aquela história, né? Vai contratar um paciente que daqui 10 anos vai ter Alzheimer e que não vai ter a mesma funcionalidade de antes, que não vai ter a mesma produtividade de antes, e o plano de saúde, a hora que vê o exame, fala assim, esse aqui vai dar custo. Quanto que vai ser esse plano de saúde? Então, assim, o médico vai ter que ter o feeling de quem que ele vai pedir e o que ele vai fazer com aquele exame, entendeu? Agora, eu tô aqui pensando aqui, vou até te fazer a pergunta, né? Tem números, pesquisa, se comete mais na mulher ou mais no homem? Mulher. Mulher? Bem mais mulher. Só que assim, não tem uma justificativa, mas tem muito estudo e é mais prevalente em mulher. Agora, como a família, doutora Ana, pode ajudar no cuidado de um paciente com Alzheimer? Então, isso aí, primeira, paciência, né? Paciência. São 2 palavras que eu falo. Tô te falando porque minha avó deu Alzheimer. Então, são 2 coisas que eu falo para o paciente e para a família que tem o diagnóstico. Paciência e união. Isso aí eu acho que é até um tema que a gente pode ficar aqui dias conversando. Horas e horas, né? Horas e horas. Porque assim, o que acontece? Quando o paciente tem o diagnóstico de Alzheimer, ele é a casa. A casa que você vai construir. O tratamento, a medicação, a fisioterapia, o cuidador que você vai contratar, isso são as colunas. Mas a família é o alicerce. Quando não tem família, fica muito mais difícil o tratamento, não o tratamento medicamentoso, eu falo, mas toda a conduta em si, e o paciente evolui muito mais rápido, é incrível. Porque é a família que dá a medicação, é a família que inclui o paciente na sociedade,
É a família que, por exemplo, a família não tem como cuidar do doente, mas ela contrata o cuidador. E o que acontece? O paciente com Alzheimer, o de moderado a grave, ele vai perdendo a noção, falando aqui... Quem é quem, né? Não, a noção dele mesmo, de o que está acontecendo com ele, dele tá perdendo a funcionalidade. Então, ele não tem mais essa percepção, mas a família tem. Então, é a família que consegue ver que o doente não está almoçando, que o doente não está conseguindo fazer a higienização pessoal, que o paciente não está dormindo bem à noite, que está ficando a noite inteira acordado. Então, a família é a base de tudo. E o que acontece? Muitas das vezes, na maioria das vezes, a família não está preparada para receber esse tipo de diagnóstico. A pergunta aqui, doutora, o que as famílias devem fazer para se preparar para as mudanças que ocorrerão? Porque é muito diferente de, por exemplo, um paciente que sofre um acidente e fica paraplégico ou tetraplégico, né? Você vai falar para ele pegar uma cama hospitalar, contratar um enfermeiro, passar alimentação na sonda. O paciente com Alzheimer não é isso. Não é o cuidado mecânico, é um cuidado social. Então, não envolve só questões de acomodação, né, que a gente fala. É um suporte social, é um suporte emocional. Porque muitas das vezes o paciente está alimentando por boca, ele está andando, ele tá uma pessoa fisicamente normal. O problema é a alteração na cabeça. E o que acontece? Principalmente da questão da dificuldade de memória, a família não sabe lidar com aquilo. Então, o paciente pergunta 5 vezes e a pessoa que está próxima, mas você já me perguntou isso. Por que você está perguntando de novo? Mas você sabe que você tem que fazer assim? Por que você está fazendo de novo? Então, o que a gente fala para a família é que não demonstre isso. Fala, mas você não lembra? Ela naquela rua ali, ó. Eu respondi para a senhora, mas eu vou te falar de novo. Então, é o que você falou aí no início. É paciência. Paciência, né? Não tem outra palavra para definir. Doutora, quais são as principais dificuldades, né, enfrentadas por, na sua opinião, cuidadores e pacientes com Alzheimer? Então, do cuidador, porque muitas das vezes o cuidador não é o profissional, porque agora a gente tem o profissional cuidador. Cuidador, né? Isso. Que não é um enfermeiro, é uma pessoa, tem até cursos agora de capacitação para isso. Então, a pessoa já está treinada para aquilo que ela vai enfrentar, né? Digamos assim. Mas, na maioria das vezes, o cuidador, entre aspas, não é um cuidador profissional, é alguém da família. É o filho, é o irmão, é o sobrinho. E aí, ele tá tendo que viver 2 vidas. Ele tem que... ele tem que se alimentar e ele tem que alimentar o paciente com Alzheimer. Ele tem que tomar banho e ele tem que dar banho no paciente com Alzheimer. Ele tem que tomar as medicações, ele tem que dar as medicações pro paciente com Alzheimer. E aí vem aquela pergunta, quem cuida de quem cuida? Quando a gente vai ver, o paciente tá muito melhor do que quem tá cuidando. Quem tá cuidando tá muito mais fragilizado. E isso é tão sério, é tão frequente que a gente já tem um diagnóstico. Estresse do cuidador. Isso é um diagnóstico, assim como doença de Alzheimer. Então, a gente tem que tratar do paciente e do cuidador. Porque é uma sobrecarga muito grande. É o que eu falei no início, são 2 vidas. Qual a diferença, doutora Ana, entre Alzheimer e outras formas de demências? Então, não tem uma só diferença. Porque a questão da perda de memória, por exemplo, está em várias outras demências. Várias outras doenças. Só que a forma como ela instala, a forma como ela é e a forma como ela progride. Então, por exemplo, no Alzheimer, ela vem devagarzinho e vai evoluindo devagarzinho. Tem algumas outras demências que ela instala muito rápido e evolui muito rápido. Exatamente. Então, isso aí é uma das principais características. A forma como instala e a forma como evolui, para a gente diferenciar de outras demências. Para a gente fechar nossa participação aqui no Módulo Saúde, doutora Ana, como a sociedade, né, ela pode melhorar o suporte, a conscientização sobre o Alzheimer. Conscientizar a população de patrocínio, né? Isso, eu acho que conscientização, isso já vem sendo muito abordado, né? Porque agora a gente está no Fevereiro Roxo. Isso, que não é só em relação ao Alzheimer. O Fevereiro Roxo também é para outras doenças crônicas, como lúpus, fibromialgia, leucemia. Exatamente. E a gente tem o Setembro Lilás, que é
o mês realmente só direcionado para doença de Alzheimer. Então, conscientização, eu acho que para tentar fazer com que a população conscientize, a gente está tendo muito. O que está faltando é da população mesmo. Eu acho que tem que ter respeito e empatia. Você, eu, a gente está sujeito a ter um diagnóstico de Alzheimer e a gente está sujeito a ter algum familiar de ter o diagnóstico de Alzheimer. Então, muita gente pensa assim, não, eu não tenho ninguém da família, eu nunca tive ninguém, eu não vou ter. Há algum tempo atrás, mais ou menos um ano, eu presenciei uma situação que a família estava com uma paciente demenciada e a gente consegue ver que é uma paciente demenciada, né? Num restaurante, e aí tinham comentários. Nossa, mas trazer um demente para um restaurante? E é isso que a família tem que fazer, sabe? É tentar incluir. É isso que vai evitar com que a doença progrida tão rápido. Por que ela evolui tão rápido? Porque tem o diagnóstico de Alzheimer, arruma um cuidador, pronto, larga lá. Ele não está estimulando a cognição, ele não está estimulando a atividade social, então as substâncias, que foi o que eu falei no início, vão lá e acaba com o cérebro, entendeu? Então falta empatia, falta um pouco de respeito, até da família em si, que foi o que eu falei aqui. A família tem o diagnóstico, ao invés de abraçar o doente, não, afasta. Muito bem, doutora, já quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação aqui na Rádio Módulo FM, especial aqui no Módulo Saúde, que seja a primeira de várias outras aqui, com outros temas aqui, viu? Claro, Obrigado. Vou estar à disposição. Muito obrigada, Jane, pelo convite. Muito bem, recebi aqui nessa quinta-feira, no Módulo Saúde, a doutora Ana Honorato, que é clínica médica e geriatria. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço, tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.